Então, em um período inferior a um mês, o governo norte-americano já abateu 4 objetos voadores não identificados. O que são esses objetos? Seriam ETs? Seriam alienígenas ali sobrevoando a área e tudo mais? Eu gostaria apenas de fazer uma breve reflexão com você a respeito disso para a gente entender a verdade desses fatos. Vamos primeiro supor que o governo norte-americano esteja falando sempre a verdade e que os países por aí estão sempre falando a verdade e não há nada em oculto, tá? Então, vamos tentar identificar se esses objetos abatidos são naves alienígenas. Existem muitos que acreditam que os alienígenas são seres que vêm de outros planetas. Ele atravessa a galáxia ou atravessa um vasto espaço para chegar até aqui. Seja através de uma viagem direta, seja através de uma viagem por buracos de minhoca, no tempo e espaço, mas eles chegam até aqui. Daí a pergunta que eu faço é: se esses objetos voadores não identificados, se esses OVNIs, eles são naves alienígenas que conseguem atravessar galáxias, então será mesmo que caças norte-americanos conseguiriam abater 4 em um período de menos de um mês? É só uma pergunta que eu te faço. Não, Marcos, mas na verdade os alienígenas, eles são seres interdimensionais, né? Tá, então os caras têm tecnologia para viajar entre dimensões e são abatidos por caças norte-americanos. Entende? Não, mas os alienígenas são seres intraterrenos. Peraí, eles não têm propulsão, não têm asas, então eles voam com algum dispositivo antigravitacional. Então, ainda assim, são seres intraterrenos que todos esses séculos, talvez milênios, ficaram lá dentro, ou até mesmo viveram um tempo fora da Terra, com uma tecnologia antigravitacional, e eles ainda dão um jeito de conseguir ser abatidos pelo governo norte-americano. Então, você olha para isso e fala: não faz sentido. Tá? Mesmo a gente querendo forçar a amizade aqui, não faz sentido esse tipo de coisa. Ok, vamos ainda continuar na inocência do governo norte-americano e imaginar que isso daí sejam dispositivos de outros países para espionagem. Olha, se eles já abateram recentemente um balão que tinha um satélite ali pendurado, se esse realmente é um dispositivo de vigilância, muito provavelmente os outros dispositivos seriam iguais e não formatos hexagonais ou octagonais sem asas que conseguem voar muito rápido. Por que eles teriam mais de um tipo? Eu também não consigo compreender esse ponto. E ainda, depois de abater o balão lá, eu penso que a primeira coisa que eu, se fosse um representante da China que estivesse espionando os Estados Unidos ali através de métodos de sobrevoo e máquinas fantásticas, a primeira coisa que eu ia fazer é pedir pro pessoal dar uma retirada, dar uma acalmada, porque tá todo mundo olhando pro céu, esperar a próxima polêmica e depois eu voltava de novo com essa história aí. Agora, a gente pode começar a pensar numa possível desonestidade por parte aí dos governantes. Ou que eles sabem coisas de que não querem falar a respeito, ou que, de fato, não é só que eles não querem falar a respeito, eles sabem a plena verdade, mas não querem esconder isso da população, ou no caso estão forjando uma mentira. Qual a minha opinião a respeito disso? Eu penso que o relatório que foi feito em Iron Mountain algumas décadas atrás, ele reuniu aí diversos cientistas e eles falaram que o que precisa ser feito para a população continuar unida nas cidades,
fazer com que as cidades continuem girando, continuem funcionando, continuem trabalhando. O que motiva as pessoas a acordarem cedo, trabalharem em um emprego que elas não gostam, viverem uma vida que elas não aprovam? O que move isso daí? É o sentimento de coletivo, fazer parte de algo. É o talvez Maria vai com as outras. Então, esses cientistas analisaram o que era necessário para manter a paz. E por incrível que pareça, o método de manter a paz é você sempre estar em guerra, um país com o outro. Guerras ou rumores de guerras. As duas coisas funcionam. Então, recentemente, a gente teve aí esse grande flagelo, né? Essa grande crise sanitária. Aí tivemos as picadinhas e tudo mais. Isso pode ser um substitutivo. Isso pode ser uma desculpa substituta. Ainda que não tenha sido criado em laboratório esse mal, não tenha sido propositalmente jogado aí, né? Tem as duas possibilidades, foi criado ou não foi. Existem cientistas que acreditam aí nos dois lados. Se foi proposital, ok, eles provavelmente fizeram isso pra gente ficar sempre submisso ao governo, submisso ao Estado. Para o Estado ser um substituto de família, de Deus, de ordem. Se foi sem querer, querendo, nós sabemos que os dados foram inflados. Isso daí é um fato. Então, apenas se aproveitaram da circunstância. Eles não iam fazer isso e se aproveitaram. O relatório Iron Mountain, ele aponta sempre a necessidade desse evento que vai causar uma tensão contínua na população. E essa tensão faz com que as pessoas abram mão gradativamente da sua liberdade em pró de uma suposta segurança. E o que eu estou vendo agora é justamente uma nova tensão sendo gerada para que haja esse clima, esse rumor, para que haja sempre uma nova tensão, né? Na verdade está sendo criada, e isso vai servir para os planos de controle populacional. Claro que eu não estou falando no sentido de controlar você especificamente, me controlar especificamente. Essa ordem não tem o intuito de saber exatamente o que eu faço aqui no meu computador, na minha casa. Não, eu não sou tão interessante assim, você provavelmente também não é. Mas o que vale para essa grande elite é o controle de um todo. Então eu penso que a humanidade agora está diante de um novo desafio. E esse desafio não são alienígenas. Esse desafio nada mais é do que uma nova mentira que é contada ao mundo para que haja uma tensão, uma pressão psicológica e as pessoas continuem aprisionadas nessa vida que elas não gostam, que elas não estão satisfeitas. O Estado quer ser o Deus na vida das pessoas. Tanto é que a tendência do Estado nunca é reduzir. É sempre inchar, inchar, inchar cada vez mais, dominar cada vez mais. Porém, eles não podem fazer isso de uma forma muito abrupta. Você não pode chegar e controlar a população de uma maneira, querer controlar tudo e saber de tudo de uma forma muito abrupta. A alternativa para isso é fazer de maneira gradual. Então, todo ano tem uma nova tensão, todo ano tem um novo rumor, todo ano tem algo novo que acontece que faz com que as pessoas fiquem sempre nesse clima de tensão e através desse caos que é gerado, eles impõem a ordem deles. E assim a nossa liberdade cada vez diminui mais
e o poder do Estado aumenta mais. E quando eu digo Estado, não me refiro necessariamente à política tradicional. Não estou falando de Lula, Bolsonaro, Joe Biden, Trump, Obama, Clinton, só isso, né? Ou então, se a gente for extrapolar para as famílias, Rockefeller, Rothschild e por aí vai. Eu estou falando de um controle que está muito além disso tudo e que a gente nem faz ideia dos verdadeiros nomes que estão por trás desse grande circo, em que os animais somos nós, ou os palhaços somos nós. Nós não fazemos ideia dos verdadeiros administradores. Nós supomos, nós temos acesso ao nome dos atores mais famosos, né? Como dessas famílias aí que eu falei, a gente vai conhecer o Bill Gates, o Elon Musk, que são pessoas muito inteligentes, claro que são. São pessoas muito poderosas, claro que são. Mas eles não são os responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Eles são apenas administradores. Eles são os controladores. Existem aqueles que são os mestres deles ainda. Eles são apenas um rosto, uma personificação dessa grande elite. E quando a gente vê esses fenômenos, OVNIs, aí tudo isso acontecendo, gente, uns dias antes do terremoto que aconteceu aí na Turquia e tudo mais, uma nuvem avermelhada em forma de espiral ficou ali durante horas na região onde foi o epicentro. Horas e horas e horas e horas e horas e horas. As outras nuvens todas passando, e aquela nuvem ficou lá. Agora fenômenos em tudo quanto é canto. Então eu sinto te dizer, mas não é dessa vez que a gente tá vendo alienígena aí, que tá vendo ET e tudo mais. Pensa só. Se viesse uma civilização ultra tecnológica de lá do espaço, com tecnologia antigravitacional, ou do centro da Terra, que tem milhões de anos, eu também nem acredito nesses milhões, mas tem milhões de anos aí. Eles iam sair do buraco deles e iam ser abatidos por caça norte-americano. Pô, você percebe que não tem sentido? Não tem nexo essa história? Pois bem, eles não vão, pelo menos não para esse momento, já apontar: olha, são ETs mesmo, a gente acabou de abater aqui. Mas a grande jogada é fazer com que você pense isso. Por quê? Durante muitos anos, fomos bombardeados aí por filmes, séries, desenhos, quadrinhos. Pô, você pega Vingadores, um filme sensacional de assistir. Qual que é a história de Vingadores? Seres alienígenas que querem dominar o universo, no caso Thanos, ele quer dominar o universo. Ele extingue metade da população e no fim das contas ele quer dominar tudo, conquistar tudo, e a gente tem que lutar contra a gente, né? Nesse mundo ficcional, humanos e meta-humanos lutam contra os alienígenas. Então tudo isso está sendo preparado na mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Tudo isso está sendo preparado. Porque embora as pessoas saibam que o Thanos é um personagem dos quadrinhos que foi animado através da Disney, né, da indústria cinematográfica, é óbvio que as pessoas sabem. Mas a informação foi plantada ali. A informação foi inserida na sua mente. Percebe que quando você precisa ensinar algo para uma criança, muitas vezes você ensinar diretamente não é a forma mais fácil de se fazer. Eu sou pai de uma mocinha, né? Era bebê, agora já está virando uma mocinha. E quando a gente precisa ensinar a escovar os dentes, a gente mostra um desenho, a gente desenha escovando os dentes, a gente fala a respeito da importância. A gente faz todo um trabalho, não é só
enfia a escova na boca da criança e esfrega lá, é assim que é para fazer. Você tem que falar o porquê você está fazendo isso. É interessante você complementar com historinha, mostrar um livrinho, né? Você realizar alguma atividade, você contar história. Eu tenho uma obturação no meu dente daquela época que se usava massa preta ainda, né? É lá no fundo. Daí eu mostro pra ela, falo, ó filha, aqui o bichinho que veio na boca do papai, e esse bichinho mordeu o dente e tudo mais. Então, do mesmo jeito, eles não chegam e falam assim, olha, invasão alienígena. Não, são muitas décadas de filmes, a indústria do entretenimento, notícias jornalísticas, entende? É assim que é feito com a gente, nós fazemos com os nossos filhos. Então é um trabalho gradual. Eles não têm a menor pressa de te fazer acreditar em alienígenas, te fazer virar ateu, te fazer desacreditar da família. Eles não têm pressa disso. Eles têm esse objetivo. Mas isso não é para agora, não é para hoje especificamente. É pro tempo que você tiver pronto. Esse, do meu ponto de vista, essa é a verdadeira intenção, o verdadeiro intuito desses abatimentos que estão acontecendo aí a todo momento. É te pregar uma narrativa. Tá certo? Bom, antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até mais.